Papais, 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 mamães, tudo bem? Estou morrendo de saudade dos nossos devocionais e agora a gente tem essa oportunidade de nos vermos, mesmo que seja pela tela, né? Bom, vou começar falando que, gente, não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra mim, que tenho 2 crianças pequenas, pra vocês, pra ninguém. Mas com Deus tudo pode melhorar, não é mesmo? Então é o seguinte, eu vim pensando muito sobre o que falar neste devocional. Porque muitas vezes a gente se sente incapacitado para falar ou para dizer algo de Deus, para edificar alguém, né? E uma coisa que me incomodou muito nesses dias, que Deus falou muito ao meu coração, foi a questão do versículo que está em Provérbios 22:6, que é muito conhecido por todos nós, mas que muitas vezes a gente não pratica. Que diz assim: eduque a criança no caminho que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, pais, a gente fica se perguntando, qual é esse caminho? Que caminho que é esse? A gente tem que ensinar da Bíblia, a gente tem que ensinar de Deus para os nossos filhos e tá tudo certo? Sim, tá certo. Porém, não é só isso, porque a gente só ensinar o nosso filho não quer dizer que ele vai fazer. Porque além da gente ensinar, a gente tem que ser. Nós temos que passar para eles tudo que a gente o exemplo, né? Então, por exemplo, hoje em dia as crianças são muito inteligentes. Os meus são muito inteligentes, e vocês com certeza também são. Então, hoje em dia a gente não vive mais naquela fase de faço o que eu falo, não faço o que eu faço. As crianças vão fazer o que você faz e vão falar o que você fala. Então, pensando nisso, eu tenho assim, muito dentro de mim uma questão. Se a gente tem que fazer para os nossos filhos repetirem, ou para a gente poder inculcar dentro deles a palavra, ou qualquer situação do nosso cotidiano, que seja convívio, que seja emocional, que seja qualquer situação que a gente precisa mostrar para o nosso filho o certo e o errado. A pergunta que vem à minha mente é: a gente, como pai, o que a gente está fazendo de diferente que faz com que Deus fique próximo dos nossos filhos, ou melhor, que faz com que nossos filhos vejam Deus como um amigo deles? Pensou? Então vamos lá. Você talvez nunca se perguntou, nunca se fez esse questionamento: como será que meu filho me vê? Será que o meu filho me vê como um pai que fofoca? Será que o meu filho me vê como um pai beberrão? Será que o meu filho me vê como um pai mentiroso? Será que o meu filho me vê como um pai que briga, que é agressivo? Que tipo de pai você está sendo nessa quarentena dentro da tua casa? Porque assim, essa quarentena veio realmente para trazer os laços afetivos à flor da pele. Então é o momento que a gente teve mais contato com a nossa família, é o momento que a gente teve mais proximidade com os nossos. Porque é muito fácil ser aquele pai maravilhoso dentro da igreja, como foi falado no devocional anterior. Mas e dentro de casa? Que pai que você está sendo? Você tem coragem de perguntar para o seu filho essas coisas que eu falei? Filho, o papai fofoca? O papai fala mal de alguém? O papai mente? Faz esse teste. E aí você vai se reconhecer como pai, pela visão do seu filho, tá? Mas, assim, a questão também não é só o pai que a gente está sendo dentro de casa. Mas, assim, qual tipo de filho que a gente está preparando para essa sociedade? Quando nossos filhos estão aflitos, quando eles estão preocupados, quando eles estão com alguma dificuldade em alguma situação da vida deles, aonde eles buscam esse socorro? Buscam nos amigos, buscam na televisão, buscam na comida ou buscam em Deus? Porque para eles buscarem em Deus, eles têm que ver nós como pais fazendo isso. Então, eles têm que ver a gente como pai buscando em Deus em qualquer momento, seja de alegria, seja de tristeza, seja de decepção, de depressão, de angústia, porque Deus é o nosso socorro. E os nossos filhos precisam ver isso da gente. Porque a partir do momento que eles verem isso na gente, eles, qualquer momento, em qualquer circunstância da vida deles, eles vão fazer isso também. Ah, Jéssica, mas você faz isso com seus filhos? Faço. Todo dia, quando a gente acorda de manhã, a gente ora. Todo dia que a gente vai almoçar, a gente ora.
Todo dia, antes de dormir, a gente ora. E eu não ensino só eles a orarem comigo. Eu ensino eles a orarem sozinhos, porque eu não vou estar para sempre aqui. E eles precisam entender que o dia que eu não estiver aqui, eles vão continuar fazendo isso. Eles precisam entender, desde agora pequenininhos, que quando eles tiverem o filho deles, eles vão precisar ensinar isso para eles também. Peço muito assim, que Deus dê sabedoria para nós, pais, para a gente continuar fazendo o que Deus pediu para que nós fizéssemos, cuidássemos dos nossos filhos, para que ele fosse a extensão de Deus aqui na Terra também. Assim como nós somos, né? Temos que ser a extensão de Deus aqui na Terra. Então, pais, a reflexão que eu quero que vocês tenham, até mesmo eu que eu tenha, nesse momento é isso. Que tipo de pai que eu estou sendo para o meu filho neste tempo que muitas das vezes a gente não está indo para a igreja, muitas das vezes a gente não está mais naquela comunhão que tínhamos antes, né? Então tá tudo muito limitado. Que tipo de pai que eu estou sendo dentro da minha casa? Que tipo de pai que eu estou sendo para minha família? Sabe? Não só pai, falo pai no geral, tanto pai quanto mãe. O que os nossos filhos estão vendo da gente? Qual o tempo de qualidade que a gente está dando para os nossos filhos nesse tempo que está sendo para eles também está sendo difícil? Porque muitas das vezes a gente pensa, nossa, tô cansado, mas as crianças também estão cansadas, eles estão estressados, né? E eu peço também para vocês terem a sensibilidade de verem quando seus filhos não estão bem, né? De procurar ajuda. Aqui na nossa igreja tem uma ampla diversidade de pessoas que atendem as crianças, que atendem nós adultos, né, com um atendimento psicológico que ajuda muito, porque muitas das vezes a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer. A gente tem embasamento bíblico, mas a gente não tem embasamento emocional, né? Porque, não tive do meu pai, não tive da minha mãe. Então, assim, e agora? O que eu preciso fazer? Então, a primeira coisa, buscar em Deus, buscar na palavra de Deus, buscar nos nossos pastores e também buscar ajudas psicológicas, se for o caso, que é muito bom e de grande valia. Eu aprendi muito nesse tempo, porque eu passei o Miguel com a Beatriz e eu aprendi muito sobre o Miguel nesse tempo, porque foi um momento que eu precisei ter muita sabedoria, porque nem todo mundo tem uma rede de apoio, né? Que seria alguém para ajudar a cuidar, ou tem dinheiro para pagar alguém para cuidar dos nossos filhos. Então eu tô sendo mãe 24 por 24 horas, então tá bem trabalhoso. Amém! Mas a gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a esperança e principalmente o chamado que Deus nos deu de ser condutores de alguém, né? Porque até a vida adulta somos condutores dos nossos filhos. E que tipo de condução, vamos dizer assim, que a gente está dando, que tipo de direcionamento que a gente está dando para os nossos filhos. É isso que me preocupa muito e é isso que tem, eu acho que, preocupado a grande maioria das pessoas, né? Que possamos buscar sempre a base cristã, que é o que a gente segue. Que possamos buscar não religiosidade, mas sim buscar Deus no mais íntimo e profundo do que Ele traz para nós. Que nós possamos, que nossos filhos possam ver a gente na igreja chorando porque o Espírito Santo nos tocou e não se escandalizar. Porque eu vejo que meus filhos, eles ficam preocupados, mas por quê? Porque eles não estão habituados a entender que Deus, Ele é um Deus que nos enche de uma forma tão expressiva que muitas das vezes escorre lágrimas nos nossos olhos e a gente fica às vezes muito feliz, a gente chora muito. E assim, que nossos filhos possam ter essa sensibilidade de entender que isso também é o mover de Deus, que Deus está trabalhando em todo o tempo, que Deus está cuidando, que os pequenos milagres são grandes vitórias em nossas vidas, né? O que eu falo sempre em casa, que o fato de acordar já é um grande milagre. Então, assim, que você possa exercer isso na sua casa. Se não exerceu até agora, comece agora, sabe? Todo dia, que seja uma oração curtinha. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Faça morada na minha casa. Amém. É isso. Então, com isso, a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo e o ciclo não para, porque Jesus está próximo e eu acredito muito que quanto mais a gente fizer para os nossos filhos entenderem isso, mais rápido Ele vem para nos buscar. Amém, irmãos? Que vocês possam ter um ótimo final de semana e que vocês possam também ficar ligadinhos que daqui a pouco tem o nosso culto infantil, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até mais!